Veja no ICL Notícias, segunda edição. Ataque da extrema-direita ao STF. A apuração do ICL aponta a relação entre vazamentos de dados da Receita e a BIM paralela. Na contramão de Toffoli, André Mendonça reduz sigilo do caso Master e dá mais poder à Polícia Federal. Briga interna nos Estados Unidos. Suprema Corte decide que tarifaço é ilegal e Trump responde anunciando tarifa global de 10%. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando ao vivo em todos os nossos canais. Nesta sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026, parecia que nessa semana ela não ia chegar, mas chegou. Boa tarde, Chico Sá, Juliano Medeiros. Olha, Gabi, professor Juliano, nossa grande audiência. De quarta para cá, quando acabou o carnaval, ali acabou o bacalhau do Batata lá em Olinda, dali para cá pareceu um grande dia da marmota, né? Não acaba mais nunca. Exatamente. A gente tá Pelo amor de Deus, né? Parece chegou a hora de sextar. Chegou a hora de sextar, finalmente. Daqui a pouco. Antes tem noticiário aqui nessa sexta-feira. E pescagem para quem não fez carnaval suficiente no sábado, no domingo, na o segunda, na terça. Né? Muitos blocos de carnaval ainda no sábado. Tem até o navio pirata. Do Baiana System, não é brincadeira. Tem Bad Bunny hoje em São Paulo. Isso, não é pouca coisa, não. O negócio está animado mesmo. Mas vamos para o noticiário, gente. Vamos. Simbora. Tem muita coisa. Aliás, matéria hoje da Heloísa Vilela bombástica no nosso site, hein? Matéria importante. Que trazemos aqui no N2, apuração exclusiva do ICL Notícias, da nossa Heloísa Vilela. O vazamento de dados dos ministros do Supremo e de parentes deles pode ter conexões com a BIM paralela, a BIM do Bolsonaro. Vocês lembram muito bem da BIM do Bolsonaro. Segundo a apuração, vou trazer aqui todo esse contexto e a gente já destrincha e faz as análises. Segundo essa apuração, o Ricardo Manzano de Moraes, auditor da Receita, que teve o passaporte apreendido, que também está usando tornozeleira eletrônica, ele trouxe à tona um nome ligado a essa investigação da BIM paralela, quando ele estava tentando se explicar a Receita. Vamos entender, então. Esse auditor, ele disse ter acessado informações de uma nora do ministro Gilmar Mendes. Ok. E aí a justificativa dele é que ele estava em busca do contato de um amigo de sobrenome Feitosa, que é o mesmo da nora do ministro. Aí ele disse ter imaginado que os dois fossem parentes, só que tem um detalhe, a nora do Gilmar e do Feitosa, amigo dele, o amigo do Manzano, né, esse auditor da Receita, não tem nenhum grau, absolutamente nenhum grau de parentesco. Mas quem que é esse tal de Feitosa que o Manzano dizia que estava procurando? Aí que está o negócio. É o Ricardo Pereira Feitosa, que foi o coordenador geral de pesquisa e investigação da Receita, a equipe de inteligência do órgão, durante parte do governo Bolsonaro. Então, gente, o Feitosa, que era esse nome que ele disse que estava em busca, né, esse auditor, ele foi acusado de usar o cargo para procurar informações fiscais de pelo menos 4 desafetos da família Bolsonaro. Entre eles, o procurador José Eduardo Gussen, que denunciou o esquema de rachadinha do Flávio Bolsonaro, e essa história nos lembramos muito bem, até porque a Juliana Dalpiva, da nossa equipe, trouxe essa informação, né? Foi a primeira jornalista a trazer essa reportagem investigativa. Ontem eu falei do COAF, que investigou a questão das rachadinhas, mal sabia que ia ter essa conexão hoje. Pois é. Mas, olha, tá com cheiro de arapongagem do velho SNI, usando a Receita para vazar dados de inimigos do bolsonarismo. Procurar amigo
na Receita, como se o amigo fosse um Facebook, como se a Receita fosse um Facebook. Gente, tem outra maneira de procurar amigo, não tem? Como é que você vai procurar um amigo no cadastro da Receita Federal? É amigo ou inimigo, né? Que amigo é esse? Então, tá uma história muito mal contada. Essa história, ela leva você a começar a ver que faz sentido a tornozeleira lá num dos funcionários, que faz sentido alguma precaução e medidas preventivas. Se você chegou nesse porão de Araponga do bolsonarismo, a coisa muda. Aí você pode rever essa história de dizer que o Xandão abusou. Foi longe demais. Eu acho que aí a gente começa a contar outra história. A Elô Vilela começou a contar outra história. É um desdobramento importante, essas No mínimo, informações. ela trouxe outra linha, a não ser a linha de culpar o Alexandre de Moraes por ser muito assodado e já chegar colocando tornozeleira, enquadrando os funcionários no inquérito das fake news e tal. Já começa a ser recontada essa história de alguma forma. É importante, né? Pelo menos a gente tem um contraponto. A gente tem de um lado ali uma narrativa que pintava o Xandão como o maldito nessa história, que teria se antecipado no caso, e a Elô vem como uma reportagem que planta outra história na nossa cabeça. Olha, parece que tem gente graúda da arapongagem bolsonarista, da extrema-direita, mexendo na Receita Federal. E se tem alguém bem informado em Brasília, para quem chega muita informação sobre eventuais ilegalidades, é o ministro Alexandre de Moraes, que está à frente de um inquérito que já se arrasta há 7 anos, né, desde 2019, que é o inquérito das fake news. Vamos lembrar daquela reunião que expôs o que era o governo Bolsonaro, a reunião do passar a boiada do Ricardo Salles, a reunião do ministro da Fazenda da época, falando em colocar granada no bolso do servidor público. Aquela reunião horrorosa em que o Bolsonaro fala: eu não vou deixar prenderem um filho meu, eu vou usar sim as estruturas do Estado para proteger a minha família. Numa cobrança ali pública ao Sérgio Moro, que estava na reunião quietinho, constrangido. E ele fez isso através da BIM paralela, fez isso através das tentativas de interferência na Polícia Federal, fez isso através do INSS. Né? Corta para 2026, Chico Sá. Sim. O ministro Alexandre de Moraes, cobrado por parte da imprensa por ter tomado a decisão de colocar tornozeleira eletrônica, medidas cautelares, coletar os passaportes desses auditores que teriam acessado dados sigilosos sem autorização judicial. Vamos lembrar, eles não podem usar o cargo que eles têm para mexer no sigilo de nenhum cidadão brasileiro. Isso. Seja ele apresentador de CL, seja ele ministro supremo, seja ele amigo ou inimigo do governo. Né? Não pode acessar esses dados. Né? Se ele fez isso, ele cometeu um crime, ou pode ter cometido um crime. Se ele tiver vazado essas informações, Chico Sá, é um outro crime. O que a Heloísa Vilela está nos trazendo? Algo que nós comentamos aqui ontem, que possivelmente o acesso a esses dados tinha motivações políticas, né, de amigos ou de inimigos de autoridades públicas. Né? Porque ninguém vai lá fuçar nos dados do filho de um ministro do Supremo, como foi o caso do filho do ministro Fux, ou da filha do Gilmar Mendes, ou da esposa do Alexandre de Moraes, se não quer encontrar alguma coisa que possa causar algum tipo de constrangimento ou de questionamento institucional ao STF. Então, de alguma forma, o que ele está levantando é a hipótese, porque, claro, o fato dele conhecer um bolsonarista que trabalhou na BIM paralela não quer dizer necessariamente que o sujeito estava levantando dados para esse amigo ou para o Bolsonaro, o que quer que seja, mas traz aí uma necessidade de investigação mais profunda, porque ontem mesmo nós comentamos isso aqui, né? O grande problema por trás do acesso a esses dados é o uso político que se podia fazer deles em anos de eleição. Exatamente. Juliano, acho que agora a gente entra numa nova etapa dessa história do vazamento de dados dos ministros e também dos parentes, como traz a Heloísa Vilela. Recomendo que vocês leiam a matéria completa no nosso site. Já aproveito para trazer uma notícia que acabou de sair, pessoal.
da Procuradoria-Geral da República se manifestando contra o pedido de prisão domiciliar humanitária feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais um pedido, ele está cumprindo pena em regime fechado na Papudinha, e essa manifestação foi enviada diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator da execução penal do caso da trama golpista lá no Supremo Tribunal Federal. O que já dá para adiantar aqui, porque essa informação acabou de sair, né? A PGR diz que o quadro clínico está controlado e que o tratamento pode ser feito na unidade prisional. Lembrando que ele tem atendimento médico à disposição e também acompanhando o caso dele, tem dieta especial, olha só também o espaço a que dispõe o ex-presidente Jair Bolsonaro dentro da Papudinha. Então, PGR se manifestando contra mais esse pedido da defesa do Jair Bolsonaro. Vai continuar na Papudinha o Jair Bolsonaro, porque tanto o laudo que foi apresentado pela Polícia Federal, tanto a pedido do ministro Alexandre de Moraes, agora a manifestação da PGR é que o Bolsonaro não precisa ficar internado e em tempo integral no hospital. O prisioneiro no sistema penitenciário brasileiro fica na prisão. Ele só fica no hospital se ele corre um risco sério, né, que exige acompanhamento médico 24 horas por dia. Não é o caso do Bolsonaro, que tem problemas crônicos, tem problemas de saúde, mas entre os 13 benefícios concedidos pelo Alexandre de Moraes, quando transferiu o Bolsonaro para Papudinha, está o acompanhamento 24 horas, se necessário for, se ele tiver alguma complicação médica, etc., de equipe especializada e mais, Chico Sá, de médico particular, de médico da família, ou seja, o médico particular do Bolsonaro pode acessar o Bolsonaro quando for necessário, né? Mas ele não precisa nem ir para o hospital, nem ir para casa, vai ficar na Papudinha, vai cumprir boa parte dos 27 anos em regime fechado, porque tentou dar golpe e porque, felizmente, depois de muito tempo, a justiça brasileira resolveu punir golpista nesse país, Gabi. E vai continuar punindo, na verdade, Chico. Já vou trazer uma outra história aqui, mas antes o seu comentário sobre... a Papudinha lá, essa sala que ele está, essa casinha lá do Bolsonaro, virou comitê do PL. O PL faz reunião atrás de reunião. Martelo batido ali, né? Ele não tem saúde para... assim, ele tem demonstrado que tem saúde demais para articular, para conspirar. Ele recebe assim, uma manada de deputados do PL toda tarde, família. É que não dá para receber todo mundo, né, Chico? O Valdemar Costa Neto, por exemplo, não pode. Tem alguns investigados tem não uns podem, né? barrados no Os investigados baile, não podem, é isso que ele quer em casa. Mas, gente, ele tem todo direito de reunião na cadeia, o que é difícil alguém liberar. Nesse sentido, o Xandão é generoso. Agora, Chico, Gabi, uma coisa que está há dias na minha cabeça, eu preciso compartilhar com vocês. Realmente, como o ambiente está melhor no Brasil, com o Bolsonaro sem poder dar entrevista, com o Flávio Bolsonaro viajando para os países governados pela extrema-direita e com o Bananinha nos Estados Unidos. Meu Deus, Está muito melhor, o clima está muito mais respirável, o carnaval foi mais... A saúde mental está melhor, o carnaval foi mais alegre, o Brasil está ganhando Oscar, está ganhando Urso de Ouro, está ganhando a Copa do Mundo daqui a pouco, porque realmente era um peso esses caras o tempo todo destilando ódio, destilando intolerância, destilando violência, não só nas redes sociais, né, Chico, mas nas entrevistas também. Então, de repente, os três fora do país, o outro gravando uns vídeos que ninguém assiste lá, o mais jovem, o Carluxo também ficou mais na dele agora, porque também tem processo rolando contra ele. E o Carluxo é candidato ao Senado, também está na moita, né? Então, assim, um momento nobre, né? Que beleza, né? Realmente o Brasil vive o seu melhor momento. É isso. E você ainda tem a Michele com essa intriga com o próprio Flávio Bolsonaro e ela também não o defende. Então tá perfeito. Tá perfeito. Aliás, eu quero trazer uma atualização ainda nessa história do Jair Bolsonaro, porque o que a defesa dele está pedindo agora para o STF? Autorização para que ele tenha acesso a um psicólogo 3 vezes por semana, por sessões de neuromodulação dentro da Papudinha, onde ele está preso, né? Então, basicamente, o que ele está pedindo é tratamento com psicólogo dentro da prisão. E aí a defesa está solicitando essa autorização para essas sessões 3 vezes isso é interessante. por semana. Um cara que dizia imbrochável, que não precisava
de nada do mundo das delicadezas, nem da ciência, que julgava tanto a pandemia, julgava terapia uma coisa de fragilidade máxima masculina e tal. Agora, pedindo esse socorro, tá aí. Isso eu acho até bonito. Ele admitindo uma certa fragilidade, que a cabeça está fora do lugar. Então, acho até interessante, bom pedido. Tem que atender, manda ele conversar lá com alguém do ramo mesmo, um bom terapeuta. Agora atende também todos os presos do sistema penitenciário brasileiro, em particular os 400 mil que estão presos sem julgamento, porque isso é sofrimento. Um preso que está em prisão, num presídio amontoado com mais 90, 100 detidos sem julgamento firme. Isso. Porque a maioria da população carcerária brasileira não está com condenação transitada em julgada. Esses vão ter direito a psicólogo também, para poder resistir à prisão enquanto não foram julgados, provavelmente uma boa parte deles inocentes. Eu acho que abre... Ainda mais 3 vezes na semana, né? Se a justiça dá esse direito, eu acho que abre... Um precedente. Você fica com uma decisão em jurisprudência ali para pedir para qualquer Eu sou um. totalmente favorável, desculpa, Gabi, que o Bolsonaro tenha, né, o atendimento todo mundo psicológico, tenha. mas que todo mundo tenha. Sim. Exatamente, e foi bem lembrado pelo Chico, uma pessoa que sempre teve desprezo à ciência, a questões ligadas à saúde, à própria pandemia, mas também à rede de atenção psicossocial, sempre. O Bolsonaro fortaleceu a comunidade terapêutica, né, retrocedendo a lógica manicomial. Então, nunca foi alguém muito afeito a questões ligadas à saúde mental, cuidado. Ele dizia que a porrada, ele era a favor da terapia da porrada, né, para tudo. Então... Não, falou que malandro, vagabundo, como eles sempre se referiram às pessoas apenadas no Brasil, tinha que ir para a prisão para sofrer, ou seja, não bastava a privação da liberdade. Além de privar a liberdade, que é a coisa mais valiosa que nós temos, a capacidade da gente poder decidir se vai sair de casa ou vai ficar em casa, se vai no mercado, se vai para o trabalho, se não vai, além disso tudo, tem que sofrer. Essa era a máxima do Bolsonaro quando era deputado e depois na presidência, né? Então, veja só, agora que ele é um apenado, porque é disso que se trata, agora não pode mais sofrer. Tem que ter, além das 13 regalias, agora uma 14ª, que é o atendimento psicológico. Mas como nós já falamos aqui, direito do Bolsonaro, mas tem que ser direito de todos os apenados do Brasil. Ele que já é não só suspeito, nem condenado em primeira instância, que tem condenação firme cumprindo pena, um apenado. Isso. É isso aí. Vamos seguir falando dos próximos que vão ser julgados na trama golpista, já que estamos falando de um condenado, né, preso nesse caso. O STF deu início hoje à ação penal contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pela tentativa de obstrução do julgamento do pai, do Jair Bolsonaro, no ano passado. Então, a tendência é que esse caso seja julgado praticamente agora, em abril, segundo as fontes que foram ouvidas pelo ICL Notícias. E o Eduardo, vamos só contextualizar aqui, caso você não se lembre, mas acho que todo mundo que estava aqui no Brasil, em algum momento, viu alguma ação do Eduardo Bolsonaro, alguma trama contra o próprio país. Ele usou o cargo de deputado, a proximidade com figuras da extrema-direita no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, para articular as tarifas. Aliás, ao longo do programa vamos falar sobre essa questão das tarifas do Trump, mas ele articulou as tarifas contra o Brasil, contra também sanções como figuras como Alexandre de Moraes, né, o relator desse processo da trama golpista que levou à condenação do pai dele. Então, agora chegou a vez do Eduardo Bolsonaro ser julgado pelo STF, gente. Ele foi para os Estados Unidos com essa missão, prejudicar o país onde nasceu. Ele comete assim, uma traição mais explícita desde Calabar. Calabar, na história da invasão holandesa ao Brasil, é até um personagem que deixa alguma dúvida, traiu ou não traiu. No caso do Eduardo Bolsonaro, ele foi lá com esse propósito. Traiu o país, lutar por a imposição de tarifas, lutar por castigos os mais elevados possíveis ao ministro Alexandre de Moraes. O papel dele foi esse. Então, chega a hora do julgamento, né? Importantíssimo que seja agora, que seja esse ano.
É isso, Chico. E mais do que isso, é preciso que o Eduardo Bolsonaro esteja condenado para não disputar as eleições. Senão ele fica elegível. Ele pode ser candidato ainda a alguma coisa, porque ele não tem nenhuma condenação firme ainda, né? Renunciou ao mandato de deputado federal, portanto não teve um mandato cassado, que era o que deveria ter acontecido na Câmara dos Deputados, a cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro, né? Ele acabou sendo desligado da Câmara por faltas, o que não o torna inelegível. Tá? Então, Eduardo Bolsonaro não está inelegível ainda. E que não dá o recado que deveria ter sido Tem dado. que ter condenação, porque só com condenação o Eduardo Bolsonaro vira ficha suja, senão ele pode estar na urna, pessoal. Nós estamos falando de um sujeito que pode fazer muitos votos ainda, porque é talvez a principal representação da família Bolsonaro, do radicalismo do bolsonarismo na eleição do ano que vem, candidato por São Paulo, pode ser. Então, essa condenação é importante, não só porque ela é justa, não só porque o Eduardo Bolsonaro tramou contra o Brasil, não só porque o Eduardo Bolsonaro conspirou contra o país, mas porque esse sujeito não pode estar na urna em 2026. Isso, e é importante você ter falado isso, porque aí fica com aquela sensação de não, tá resolvido, olha aqui, a gente já colocou panos quentes, está afastado, exato. É isso. E não, ele ainda pode voltar como candidato e também, simbolicamente, é muito importante. Teria sido importante que o próprio Congresso Nacional tivesse dado esse recado, os parlamentares, os colegas dele tivessem dado esse exemplo, mas agora que seja pelo Supremo. Não, foi um buraco deixado pela covardia do Hugo Mota e sua turma, né? Exatamente. Não tiveram coragem de peitar o Eduardo Bolsonaro naquele momento. Na prática foi uma renúncia, Chico, porque quando ele não, como ele não foi cassado, Sim. ele ficou ali esperando para que... Ele não fez uma renúncia formal, isso não aconteceu, mas ele ficou esperando para que o mandato dele fosse cassado por faltas. Não foi cassado, né? Ele foi desligado da Câmara. Então, portanto, ele é ficha limpa, gente. Dá para acreditar que Eduardo Bolsonaro é ficha limpa, gente. Depois pode ser de tudo candidato. Que fez. Não é razoável. O cara recebeu, manteve toda a estrutura no Brasil, fazendo política para ele, continuou, recebeu até emendas PIX, foi para o gabinete do Eduardo Bolsonaro enquanto ele conspirava contra o país. Isso, Chico. Vamos... É o traidor da pátria, né? Mas vamos seguir aqui acompanhando a história. Em breve, em abril, vamos ter novidades nessa história. Quero trazer aqui, virar a pauta para falar do caso do Banco Master. Tem novidades a respeito dessa história. Falamos muito sobre o depoimento do Daniel Vorcaro, expectativa em relação a isso, mas ele, o dono do Master, decidiu não ir à CPMI do INSS, que está marcada agora para segunda-feira, mas deve comparecer à audiência da Comissão de Assuntos Econômicos, que está prevista para acontecer na terça-feira. O ministro André Mendonça já tinha decidido que o Vorcaro não era obrigado a comparecer aos depoimentos e a disposição de ir até Brasília teria mudado, segundo a jornalista Basília Rodrigues, depois do André Mendonça autorizar a ida do Vorcaro ao Congresso, mas proibiu o uso de jatinho particular, só voo da Polícia Federal ou então avião de carreira. O que isso significa, o receio dele, dos aliados, né, nos bastidores? É que o Vorcaro possa ser submetido a um constrangimento no aeroporto e tem a outra opção ainda do voo que é mais reservado, da PF, só que isso simbolicamente deixaria o Vorcaro marcado como um criminoso. Então, toda essa história também está sendo colocada ali para mudar os planos em relação a Brasília, Chico. Eu acho que a CPI, ela tende a virar, em ano de eleição, aquele velho palanque, né? Fica a oposição de um lado, os governistas, e disputando ali a carniça para tirar ali uma fagulha qualquer de informação e explorar isso politicamente. Eu acho que na comissão fica de bom tamanho, dependendo do clima, se não for aquele clima meio que o bolsonarismo faz normalmente, de mal deixar a governista perguntar alguma coisa ou ter algum tipo de esclarecimento, é um bom lugar para ouvi-lo. Mas eu acho que esse senhor ele deveria ter continuado preso para começar. Não é nem se vai de jatinho, se vai de primeira classe, segunda classe. A questão é que estão dando muito mole a ele. Ele não era para ter esse direito a estar em liberdade agora. Ele foi muito beneficiado naquele momento daquela confusão jurídica que o Toffoli pega para ele o caso, deveria ter deixado na primeira instância, e a justiça derruba a prisão dele. Ele deveria estar preso, sendo ouvido na cadeia.
Olha, já pararam para somar o tamanho do rombo, do prejuízo que esse senhor deixou por aí? Exatamente. Ele aparece em tudo que não presta no Brasil nos últimos 30 dias. Ele comprometeu, aí não é só ele, aí você tem que jogar os governadores junto, aí você tem que chamar o senhor Ibanez Rocha, de Brasília, Cláudio Castro, essa turma toda que chegou a comprometer, no caso do Cláudio Castro, dinheiro dos velhinhos aposentados do Rio de Janeiro ao investir dinheiro dos aposentados da Rio Previdência no Banco Master. Então, acho que deveria estar preso, sendo ouvido na cadeia. Se vai de jatinho para Brasília, não, pouco importa. É isso, Chico. Até quero trazer as atualizações da parte do André Mendonça, o relator desse caso, né, o ministro. Ele devolveu à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura as fraudes do INSS o acesso aos dados sigilosos sobre o Workário e ao próprio Banco Master, que estão sob custódia da presidência do Senado. Então, o que tem nesses arquivos? Dados bancários, fiscais e telefônicos do Workário. A quebra dos sigilos foi aprovada pela própria CPMI em dezembro, só que as informações estavam sob custódia do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, né, por decisão do Dias Toffoli, que era o relator do Banco Master até pouco tempo. O André Mendonça também já tinha determinado a retomada da perícia, imediatamente das perícias e depoimentos do caso do Banco Master, e essa decisão também devolve autonomia técnica para os investigadores, só que proíbe o comando da PF, aqui eu estou falando inclusive do diretor-geral, o Andrei Rodrigues, acessar o conteúdo dessas apurações. Então, vou ler aqui rapidamente um trecho dessa decisão, que diz o seguinte: somente as autoridades, decisão do André Mendonça, tá? Que eu estou lendo aqui. Somente as autoridades policiais e agentes diretamente envolvidos na análise e condução dos procedimentos reciprocamente compartilhados é que devem ter conhecimento das informações acessadas, o que lhes impõe o dever de sigilo profissional, inclusive em relação aos superiores hierárquicos e outras autoridades públicas. Então, na prática, o superior hierárquico, ele está falando, inclusive, do diretor-geral da Polícia Federal. Mas tem uns recados aqui, né, Juliano? Quer dizer, fica ali com a exclusividade dos agentes que estão atuando nessas operações, das investigações, e, ao mesmo tempo, dá ao recado de quem pode estar fazendo os vazamentos desse caso do Banco Master, né? Vamos lá, do ponto de vista estritamente técnico, a decisão do André Mendonça não chega a ser absurda, né? Bom, quem que precisa ter acesso às informações sensíveis de um caso? Quem está à frente do caso, designado pela chefia para isso. Você não precisa reportar tudo para o superior hierárquico do que está dentro de um inquérito. Até aí, ok, tudo certo. Mas o André Mendonça levanta uma suspeita, né, de que o Andrei poderia, né, o diretor da PF, usar isso para fins políticos, coisa que até aqui não há absolutamente nenhum indício. O trabalho do Andrei Rodrigues, do delegado Andrei Rodrigues, tem sido irretocável à frente da Polícia Federal. Mas tem uma outra parte da decisão, Gabi, que eu acho que é problemática, tá? Que tem a ver exatamente com abrir as informações do inquérito para a CPMI do INSS. Primeiro porque a CPMI do INSS não foi convocada para tratar de Banco Master. Sim. Foi criada para tratar da quadrilha que se armou durante o governo Temer e o governo Bolsonaro para roubar os aposentados do Brasil. Apesar disso, vai tratar do Banco Master. E o André Mendonça tira das mãos do Davi Alcolumbre, não que fosse o melhor guardião da República para ter acesso a esses dados, mas entrega para os deputados da CPMI, do Centrão, do bolsonarismo, que podem selecionar uma parte do inquérito e vazar essa parte do inquérito para a imprensa, que podem decidir que tipo de informação eles recortam para poder usar politicamente. Eu, pessoalmente, acho temerário que o André Mendonça permita que a CPMI tenha acesso ao conjunto do inquérito, que pode, inclusive, atrapalhar o trabalho da Polícia Federal. A Polícia Federal está no meio das oitivas, vai retomar agora inquérito, oitivas, depoimentos, perícia técnica. Aí no meio disso, permite que um vagabundo qualquer do Centrão, deputado que pode inclusive ter tido relações com o Banco Master, tenha acesso a essas informações. Olha, não me parece exatamente uma decisão que ajude aquilo que todo mundo quer, que é uma investigação e um julgamento isentos,
técnico, imparcial, para poder punir quem participou dessa fraude. Sem contar que tem a questão da CPMI do Banco Master que não foi aberta. Não foi aberta, né? claro. Eles querem pegar uma carona aí na outra CPMI, que a intenção dessa outra era pegar o governo, acabou não dando esse presente, essa CPI não deu esse presente para a oposição, porque começou a ver quem estava implicado na história, era o Onyx Lorenzoni, lá do Rio Grande do Sul, bolsonarista. Começaram a aparecer tantos amigos do careca do INSS ligados ao bolsonarismo, que eles meio que desistiram dessa CPI. Agora querem jogar o Vorcaro aí dentro. Eu acredito com a esperteza total do Centrão, que é ter todas essas informações na mão e, a partir disso, gerenciar. Então, seria um baita presente para o Centrão se você joga tudo na mão deles. Eles ganhariam um baita presente, porque está todo mundo morrendo de medo. Mas, a meu ver, tem que ser Polícia Federal. Deixa a Polícia Federal e revela tudo. É isso. Com o inquérito concluído. Isso. Acabou o Senão inquérito. tem vazamento. Acabou o inquérito, coloca tudo. Olha. O inquérito está em curso, gente. Claro, nós estamos aqui, a gente quer transparência, a gente quer que a sociedade tenha acesso a todas as informações, mas nem sempre apresentar informações pela metade é sinônimo de transparência, porque o inquérito está em curso. Então é importante concluir o inquérito, ouvir as testemunhas, para quê? Para que não se cometa injustiça. Nesse país já aconteceu isso, claro. gente, de inquérito vazado pela metade e gente ser condenada antes da hora. Então tem que... Inclusive, isso foi feito muito na Lava Jato. Muito na Lava Jato. Né? Então, olha, a Polícia Federal está trabalhando direitinho, vamos deixar a Polícia Federal trabalhar, que é agora o que a mudança da relatoria, inclusive, está ajudando nisso, aparentemente, né? Agora, ir para a CPMI eu acho realmente bastante temerário. O que é um contrassenso, já que ao mesmo tempo tira a hierarquia da Polícia Federal para evitar vazamento. Exatamente. Né? Então, Juliano, vou deixar você... professor! Vamos testar um pouquinho, agora vamos para uma agenda lá em Campinas, mas segunda-feira estarei aqui atento, assistindo ao ICL e nos nossos dias novamente participando com vocês. Até semana que vem. Maravilha, professor, gente, obrigado. Vamos chamar Rodrigo Viana, tá por aí, Rodrigo Viana? Tá aí. Já tá aqui para fazer a nossa troca de quinta e sexta-feira. Beleza? Boa Rodrigo sexta. Viana chegando aqui para se acomodar na nossa mesa redonda. Rodrigo, bem-vindo. Muito bem. Aliás, Rodrigo já sentou na mesa e eu já te pergunto se você quer receber um vídeo misterioso junto aqui com a nossa... Não é o vídeo das festinhas do Vorcaro, não, né? Não, prometo que não. Esse eu não, dependendo do que tiver lá, eu não quero ver, não. Esse eu tô até curioso. Curioso? Porque... Já pensou se aparece um ministro do Supremo assim? Eu prefiro evitar posições... também. Acho que eu tô preferindo evitar. É. Mas tem um vídeo misterioso vídeo que a bom. gente acabou de receber Então, aqui. vamos lá. então se é bom, É pelo uma amor de Deus. mensagem que a gente vai trazer aqui. Vamos ver o que se trata. Vamos lá. Atenção, apresentadores e todos que estão nos vendo agora. Eu sou o Oráculo ICL. Eu reúno ideias que atravessam séculos e organizo o conhecimento de grandes pensadores. Quando faltam argumentos, eu revelo novos caminhos e em breve você poderá me conhecer. Salve a data, 26 de fevereiro. Olha lá, é o oráculo. O oráculo está buzinando nos nossos ouvidos já. Tem uma voz assim misteriosa, né? Uma voz misteriosa. Eu falei que era um vídeo misterioso, né? Mas a gente já adiantou um pouco o que é o oráculo, né? Que é essa ferramenta que vai ser apresentada dia 26, mas que reúne as informações que estão não no ICL Notícias, mas no ICL, a plataforma de cursos, de palestras e tudo, e vai ficar disponível através dessa ferramenta, né? Isso. Para entender como é que vai ser isso, dia 26. O oráculo vai mostrar o seu rosto. É isso, exatamente. Mas já adiantamos que é a união de tecnologia com a educação do ICL. Exatamente. Então, informação confiável, que é feita pelos nossos professores, o conteúdo que é produzido. Lá você vai ter a sabedoria do professor Castro Rocha, que estará logo mais com a gente aqui. Já está entre então nós. tem muita coisa boa. É isso aí. Então, dia 26 de fevereiro, gente, não deixa para se inscrever depois, vai lá agora em icln2.com.br, deixa o seu e-mail rapidinho, ou então aponta o seu celular aqui para a tela, aqui para o canto inferior, que você vai poder já garantir a sua vaga no dia 26 junto com a gente, e você vai descobrir os detalhes. Aliás,
tem mais detalhes sobre a história, que a gente não pode contar muita coisa, mas já deu uma boa adiantada. Coisa boa. Dicas não faltam. É isso aí. Seguimos então, já que você chamou o professor Castro Rocha. Por favor, Vamos colocar, professor Castro Rocha. O homem já está aí na área. De sexta-feira, professor. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. É simples a missão dele hoje, né? Sim. Explicar, assim, uma personalidade simples. Claro, é uma pessoa que é muito fácil desvendar, né, o cérebro dessa pessoa. Professor, vamos falar sobre Donald Trump, né, que anunciou agora um novo tarifaço. A notícia, a gente nem chegou a dar a notícia sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos, o Trump já se pronunciou, enfim, uma reviravolta toda. O Trump anunciou um novo tarifaço global de 10% depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que o tarifaço é ilegal. Vamos assistir ao que ele disse? A gente volta a conversar. Vamos lá. The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122, over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. Aqui, para quem estava só nos acompanhando em áudio, basicamente, e acho importante trazer isso, o Trump ele diz que essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos é profundamente decepcionante e que ele sente vergonha de certos membros do tribunal. Só para reforçar essa resposta do Trump, que foi tão rápida, né, Rodrigo, aconteceu logo depois que a Suprema Corte decidiu que um presidente não pode criar tarifa por conta própria sem uma autorização clara do Congresso, que foi o que o Trump mas fez. você já viu aí, já teve preocupação mais jurídica de ter lastro, citou artigos. E é uma primeira grande derrota. Assim, depois desse tempo todo, pois é, alguma autoridade jurídica o enfrenta na Corte Superior dos Estados Unidos. Isso é muito relevante. É uma derrota na institucionalidade e, além disso que o Chico já disse, eu queria só, do ponto de vista da estratégia de comunicação, né, professor Castro Rocha? Inclusive a Gabi mesmo já trouxe aqui. Olha, a gente nem conseguiu noticiar direito a derrota que o Trump sofreu na Suprema Corte e ele já deu o truco. Quer sair por cima. Porque daí ele não... Senão ele ia passar 24 horas como derrotado. Sim. E seria mesmo, né? Pela primeira vez alguém tinha coragem de enfrentá-lo. Mas aqui ele já vem com a resposta e aí a notícia passa a ser não a derrota dele, mas o que ele já responde em cima do que fez a Suprema Corte. Mas são elementos aqui para o professor Castro Rocha conversar com a gente. Tanto a derrota institucional como essa estratégia dele de sair sempre. Ele não sai da ofensiva permanente, né? Isso. Olha, é impressionante. Mas eu assisti aqui com vocês já há algum tempo que o Trump não termina o mandato. Que ou ele muda radicalmente as políticas, incluindo as tarifas, ou ele não termina o mandato. E eu tenho defendido já há algum tempo que o establishment americano começará a podar as ações do Trump, que são verdadeiramente desastrosas em todos os níveis. Neste caso, a estratégia do Trump é uma estratégia definida pelo Steve Bannon, que foi o primeiro grande conselheiro do Trump, é o coordenador principal da campanha de 2016. Descobrimos agora, com os arquivos Epstein, correspondência do Jeffrey Epstein com o Steve Bannon, mencionando o assessoramento que ele deu à campanha do Bolsonaro em 2018 no Brasil. E qual é a estratégia do Bannon, que está sendo seguida à risca pelo Trump? Ele diz assim: você tem que flood the zone with shit. Traduzindo de maneira mais delicada, você inunda a região com M. E o Steve Bannon completa, Gabi, ele fala assim: porque o tempo que as pessoas passam se limpando do que nós jogamos é o tempo que nós temos para avançar as nossas políticas. Então, o que faz o Trump permanentemente? Essa derrota na Suprema Corte é muito importante. Agora, algo importante para nós saber, Chico, que ninguém tem obrigação de saber. Vamos lá. A Suprema Corte americana tem 9 juízes, ao contrário da nossa, que são 11. A Suprema Corte americana, a razão pela qual o Donald Trump hoje é presidente, embora tendo perdido as eleições em 2020, e é esse o modelo da extrema-direita brasileira, perder em 2026, mas fazer o que eu falarei agora.
Os republicanos não permitiram que o Barack Obama, no final do seu mandato, nomeasse um juiz, que era direito deles. Não permitiram. Então, o Trump já teria 2 juízes para nominar, o que seria natural do seu mandato, pela maioria, e o que o Obama não pôde indicar, já são 2. Na véspera da entrega do mandato do Donald Trump, os republicanos permitiram que ele indique terceiro nome para a Suprema Corte. Dos 9 juízes da Suprema Corte, hoje, 3 foram indicados pelo Trump. É o maior número de indicados das últimas décadas da política americana. A consequência, mesmo tendo sido questionado em 2 estados e com um processo por lavagem de dinheiro e fraude bancária e de imposto de renda em Nova York, a Suprema Corte decidiu, pela primeira vez na história americana, que um presidente, enquanto estiver no exercício do cargo, não pode ser processado por crime nenhum. Então, as alegações contra o Trump entre 2016 e 2020 foram suspensas somente por isso, Rodrigo. Ele pôde ser candidato. Caso contrário, o Trump teria se tornado inelegível. Ele não foi tornado inelegível porque dos 9, 3 foram indicados por ele. Ele perdeu as eleições de 2020, mas teve uma vitória muito importante, a vitória de mudar a configuração da Suprema Corte norte-americana. Agora, que esta Suprema Corte tenha feito o que fez hoje tem uma importância transcendente, porque, concretamente, o establishment americano não aguenta mais 1 ano do governo Trump. Não é possível. Aumento das tarifas, aumento do custo de vida, a anarquia institucional, o ICE, que age nos Estados Unidos. Uma comparação importante para ser feita aqui, Gabi. Todo mundo sempre fala das SS, não é? Quando a gente pensa no nazismo, nós pensamos automaticamente nessa terrível forças SS, que surgiram como uma espécie de guarda pretoriana do Hitler e depois se tornaram uma potência. Mas, Gabi, a primeira força paramilitar que realmente foi fundamental para o Hitler não foi a SS, foi uma força chamada SA, que eram tropas de assalto, que eram de uma violência, de uma truculência, de uma brutalidade, de uma crueldade tão grande que quando Hitler chegou ao poder como chanceler em 1933, ele criou a SS para acabar com a SA. O ICE nos Estados Unidos não é SS, é SA. É muito pior do que a SS. Então, o establishment americano não suportará 3 anos desse tipo de administração. Ele vai começar a cortar as asas do Donald Trump. Essa derrota é fundamental. E aí, Rodrigo, ele tenta dar a volta por cima. Aqui tem uma lição muito importante. Essa volta por cima produz rumor, produzido, mas apenas cava ainda mais fundo o poço no qual o Trump está se metendo. Porque se a Suprema Corte diz que as tarifas não são legais, ele não pode, além das tarifas que há, implementar 10% de tarifa global. Mas sabe por que ele não pode, Rodrigo? Porque a Corte, as Big Techs e as grandes corporações americanas estão assistindo a Europa pedir de joelhos para a China fazer investimento em infraestrutura na Europa, substituir os Estados Unidos. Cada vez que o Trump tem esses acessos, 10% de tarifa global, como se ele estivesse permanentemente jogando pôquer. Isso produz um desastre na geopolítica internacional, porque a geopolítica depende fundamentalmente da confiança na palavra do outro. Se você não pode confiar na palavra do outro, não é política possível. Então, esse anúncio do Trump, ele pode, por 24 horas, triunfar. No médio prazo, ele apenas aumenta o poço no qual está, ele aumenta o poço que ele está cavando para ele mesmo. É isso, professor. E acho que na mesma semana ainda que teve aquela primeira reunião do Conselho da Paz, né, com todo aquele teatro, enfim, é muito simbólico, e a gente agora tem esse novo avanço, o Trump não querendo ficar para trás e já querendo trucar em cima da Suprema Corte. Eu estou ansiosa para ver o que vai sair daí, dessa, vamos dizer assim, dessa resposta depois da Suprema Corte dos Estados Unidos a esse novo pronunciamento do Donald Trump. Vamos ver o que vai sair daí. Mas eu quero trazer ainda um outro assunto, professor, com você. Aliás, temos 2 ainda para comentar, mas um deles é internacional também e diz respeito aqui aos nossos vizinhos, né?
o projeto de reforma trabalhista da Argentina, que é muito preocupante e recebeu parecer favorável nas comissões do Senado, depois de já ter sido aprovado na Câmara dos Deputados, e a proposta vai ser analisada no plenário do Senado na sexta-feira que vem. Então, semana que vem, essa etapa vai poder garantir a aprovação final. E o parecer do Senado aceitou a única alteração que foi realizada pela Câmara dos Deputados, que foi eliminar aquele artigo, que também era escabroso, tem vários, mas esse é um deles, né? Que previa a redução de 50% do salário em caso de acidente, quando acontece fora do ambiente de trabalho. Agora, foi uma negociação com o governo Milei, mas me parece, professor, que foi assim, algo para tentar aparecer alguma coisa, mas você mantém o núcleo duro da proposta da redução e do desmantelo trabalhista. Você finge que está, né, negociando alguma coisa. Botaram o bode, depois tiraram o bode. Mas você passa mesmo assim o projeto, né? Esse projeto do Milei, ele é muito mais radical do que o projeto do Temer em 2016. A razão qual ainda hoje existe um peronismo sem Perón, como durante muitas décadas, até o Leonel Brizola, houve um varguismo sem Vargas, como existirá um lulismo sem Lula, é porque esses três, e também um cardenismo sem o Lázaro Cárdenas no México. São 4 políticos, Lázaro Cárdenas no México, Getúlio Vargas no Brasil, o Perón mais ou menos na mesma época, foram, nos seus respectivos países, a primeira vez na América Latina em que o Estado deixou de estar presente apenas como força policial repressora ou como agência coletora de impostos. Pela primeira vez, com Cárdenas, Perón e Vargas, o Estado latino-americano pôs-se ao lado do trabalhador, criando legislações trabalhistas, criando uma série de benefícios e tudo, tendo um projeto de nação que incluía o trabalhador. Por exemplo, as escolas de... Isso é uma coisa que você sabe pouco, Chico. As escolas de samba se tornaram oficiais, sabe quando, Chico? Com Getúlio Vargas. Foi Vargas que tornou os desfiles da escola de samba um evento oficial do Brasil. Mas havia uma exigência do Getúlio Vargas, que só deixou de ter vigência no final dos anos 80. A exigência é que os enredos tinham a obrigação da história nacional. Por isso que havia esses enredos geniais do Joãozinho 30, assim, os fenícios. Aí ele dizia, mas eles passaram pelo Rio de Janeiro. Tinha que ter uma referência brasileira. Tinha que ter uma referência brasileira. Antigo Egito, ótimo, você vai encontrar hieróglifo no Amazonas. Tem referência ao Brasil. Então, o Getúlio Vargas criou esse... Por exemplo, Machado de Assis, escuta isso, Rodrigo. Machado de Assis teve a sua consagração definitiva no governo Getúlio Vargas. Sabe por quê? Porque o Machado de Assis, que foi consagrado de maneira definitiva no governo Getúlio Vargas, era o escritor operário, era o intelectual trabalhador, era o homem da disciplina que passou o tempo todo aperfeiçoando o seu ofício. Então, esses governos, Vargas, Perón, Cárdenas, são muito poderosos no área popular, porque são os primeiros governos que cuidaram do povo e da sua inclusão. Temer, Bolsonaro, Paulo Guedes, André Esteves, Tarcísio de Freitas, Milei, Macri, todos eles estão unicamente comprometidos em acabar sistematicamente com a herança de Perón, de Vargas, de Cárdenas, assim como se tenta acabar com o legado do Lula. Gabi, eles perderão, irão todos para a lata de lixo da história. Haverá repercussões, haverá reação, já está havendo na Argentina. Não importa que ele coloque a rede será muito grande e o Milei deverá amargar uma derrota enorme, semelhante à do Macri nas eleições presidenciais. Isso não se sustenta, mas, último comentário, isso é exatamente o que eu tenho denunciado. E com vocês, Gabi, há pelo menos um ano, projeto de pinochetização do mundo, levado adiante por pessoas como Trump, Bolsonaro e Milei. O projeto de pinochetização significa, em primeiro lugar, a ação completa de todas as formas do trabalho, uma precarização radical da vida, uma pressão da função social do Estado, uma privatização de todos os ativos da União. É um projeto entreguista e que não tem futuro, eles serão derrotados.
É isso, a gente vai só restabelecer a conexão com o professor Castro Rocha, Rodrigo, mas tem a possibilidade de judicialização de alguns pontos até por parte do peronismo, mas como um todo o projeto avançou, né? Parece mais duro e mais radical do que aquele adotado pelo Temer na reforma trabalhista aqui do Brasil. É um plágio da do Temer com acréscimos. Com alguns acréscimos. Ela plagiou assim, o vampirão do Brasil, que acabou, né, com organização sindical, direito trabalhista e tudo, acabou com o sindicato. O Temer, cara, o Temer vai entrar para a história como ali pau a pau com o Bolsonaro. E ali foi cirúrgico, né? Governo ruim, viu? Chico, porque eles imaginavam que ali o Lula estava preso, então tinha que desmontar aquela estrutura que, de alguma maneira, tinha sido não construída pelo Lula, vem desde a época do Vargas, como explicou aqui o professor. Mas a máquina sindical, que já não era tão forte, mas ainda tinha uma força enorme, precisava ser desmontada para você desmontar esse campo político que se organizava em torno do Lula. Essa era a ideia, né? Tanto que a última grande greve que houve no Brasil, o último grande movimento popular organizado pelos sindicatos no Brasil foi nos dias que antecederam a votação da reforma trabalhista. Lembra que parou tudo? Teve greve aqui em São Paulo, teve uma manifestação forte lá em Brasília, com a tomada ali do gramado na esplanada dos ministérios. Depois disso, os sindicatos foram, de certa maneira, esvaziados, as centrais sindicais, e deu certo esse projeto de tirar direitos e tirar as ferramentas para que os trabalhadores possam reagir com os sindicatos, as centrais sindicais, Gabi. Importantíssima essa sua colocação, Rodrigo, sobre o enfraquecimento, né, das centrais sindicais. E tem um outro elemento aqui só para incluir, que é como a imprensa está sendo tratada nessa cobertura, porque o governo Milei criou o que eles chamaram ali de zonas exclusivas e fizeram uma espécie de ameaça assim, à imprensa. Tem muitos riscos dessa cobertura, não sabe? Para querer dizer que, enfim, é uma tentativa de silenciar o trabalho jornalístico no meio de uma reforma trabalhista que é muito preocupante. Então, uma tentativa institucional, dizendo, olha, a gente não tem como garantir a segurança do trabalho, a cobertura do trabalho jornalístico nesse caso. Então, ainda tem mais esse componente no meio dessas manifestações que já tiveram prisões, né, repressão da polícia e tudo. Mas posso seguir aqui com outro assunto? O professor Castro Rocha está de volta com a gente. Reconectando. No caso Epstein, a gente volta para falar dos Estados Unidos, professor, porque você traz aqui, né, vai mostrar para a gente o que pode ser uma estratégia do Departamento de Justiça para dificultar a pesquisa nesses arquivos, né? É muito preocupante isso. Então, você mesmo, professor, fez buscas no site do departamento. Conta pra gente como é que foi essas experiências e as observações. A gente tem aqui algumas telas separadas, pode ir chamando, a nossa equipe vai colocar conforme a sua explicação. Obrigado, Gabi. Gabi, olha que impressionante. Por isso que a literatura é algo tão especial, não é? Porque eu acho que a literatura amplia o nosso horizonte e permite pensar em problemas de uma forma totalmente inesperada. Eu acordei há 3 dias atrás com um conto na minha cabeça. A Carta Roubada, do Edgar Allan Poe. Amo. E eu tinha feito todas as pesquisas do arquivo Epstein. Como o inconsciente trabalha, é extraordinário, não é? Eu disse, o que é isto? Veja, Gabi, vamos lá. Quer ver? Eu preparei para vocês uma sequência. Se você entrar no Department of Justice, você tem à sua disposição a Epstein Library, a Biblioteca Epstein, mas que não tem nenhuma organização, não tem índice, não tem discriminação de documentos, não tem nada. É apenas uma massa bruta de 3.500.000 páginas, 180 mil imagens e 2 mil vídeos. Mas o Departamento de Justiça foi generoso conosco. Gabi, mostra a próxima tela, por favor. A próxima tela é essa. Você tem uma busca completa na biblioteca do Epstein, nos arquivos do Epstein. Isto é, generosamente, o Departamento de Justiça colocou à disposição de todos nós no mundo, os bilhões de habitantes do planeta Terra que entrarem no Department of Justice vão encontrar um instrumento de busca para investigar nos arquivos Epstein, nesse oceano de dados. Eu fui lá, claro, eu escrevi Jair Messias Bolsonaro. Olha o que aconteceu, Gabi. Aí. Nenhum resultado. Eu fiquei surpreso. Disse, como assim? Uma das correspondências mais nutridas é a do Steve Bannon com Jeffrey Epstein. E eles tratam abertamente do Brasil. Há uma mensagem que eles dizem. O Epstein diz para o Bannon que o Brasil será mais um capítulo no seu livro. Que livro? Do Movement,
o movimento transnacional da extrema-direita para chegar ao poder através de eleições livres e democráticas. Então, não há nenhuma referência a Jair Messias Bolsonaro? Claro que não, Gabi. Você acha que Epstein, Bannon, Trump jamais perderiam um segundo da sua vida pensando quem é Jair Messias Bolsonaro? Agora, busque Bolsonaro. Está aí. Olha quantas referências. Quer ver? Olha. São muitas referências. São mais de 60 documentos nos quais há referências explícitas ao Bolsonaro e nos quais o Bannon aparece como assessor do Bolsonaro. Há uma correspondência que ele diz assim para o Epstein: eu estou sempre com eles ao telefone, eles querem que eu seja um conselheiro formal. Aceito? Pois bem, Gabi, vamos parar para pensar, Chico, Rodrigo, vocês são jornalistas. Vamos parar para pensar um pouco, Chico? Vamos lá. O que é o escândalo Epstein? É o maior escândalo financeiro, político, de pedofilia, de tráfico humano, de lavagem de dinheiro, de uso indevido de influência política do planeta. Ontem o príncipe Andrew foi preso e talvez encare prisão perpétua pelos documentos encontrados nos arquivos Epstein, que sugerem que ele pode ter, em comunicação informal, vazado informações confidenciais do Reino Unido para o Epstein. Gabi, o que está acontecendo? Hoje, o mundo está sendo composto por... na minha infância havia um jogo de tabuleiro chamado Detetive. Nós estamos todos hoje, não é, Rodrigo? Você conhece, claro, né? Claro. Acho que todos. Rodrigo, não é, Gabi? É que você é mais jovem, Gabi. Isso Mas era da minha infância. Ainda tem. Ainda tem, Ainda tem. hoje, Tá valendo ainda, professor. Tá valendo. O que é bom permanece. Gabi, nós hoje todos estamos envolvidos num detetive virtual. Todos nós. Verdade. Porque no detetive, se você se recorda, havia um crime. Nós tínhamos que descobrir a arma, o aposento e o criminoso. Isso. Mas sobre o crime não havia dúvida. Gabi, que estratégia é essa? O Departamento de Justiça e o FBI, o Department of Justice e o FBI, têm mais recursos do que alguns países pobres. Como é que eles não fornecem um índice atualizado de nomes, de circunstâncias, de evidências? Como é que eles não vão... Disse a advogada-geral dos Estados Unidos, a Pam Bondi, que eles não vão investigar e processar ninguém. Se não, disse ela, o sistema colapsa. Então, como é que hoje estão disponíveis livremente 3.500.000 páginas, 180.000 imagens, 2.000 vídeos, de forma que nós podemos, de maneira amadora, investigar para saber se aparece o nome de alguém? Gabi, o que está em jogo? Edgar Allan Poe para nos explicar. Vamos lá, professor. Aliás, eu adoro que toda semana o professor traz algum dos meus escritores preferidos. Aqui eu tive o Contos de Imaginação e Mistério, foi o meu livro de cabeceira por muito tempo. Vamos lá, então. A carta roubada, hein? Abre aspas. Mas, por outro lado, a grande diferença entre ambas as cartas, a sujeira, o papel manchado e rasgado, tão em desacordo com os verdadeiros hábitos de D, e que revelavam o propósito de dar a quem a visse a ideia de que se tratava de um documento sem valor. Tudo isso aliado à colocação bem visível do documento, que o punha diante dos olhos de qualquer visitante, ajustando-se perfeitamente às minhas conclusões anteriores. Tudo isso, repito, corroborava decididamente as suspeitas de alguém que, como eu, para lá me dirigira com a intenção de suspeitar. Professor. Vamos lá. Esse conto é uma maravilha. É de 1845 e faz parte de um conjunto de 3 contos que o Poe escreveu e que é uma coisa rara, Chico, para o escritor. Esses 3 contos, A Carta Roubada é talvez o mais conhecido. Eles forjaram o gênero policial moderno. E aqui há esse personagem fascinante, que é o Monsieur Auguste Dupin, que é o investigador. O que acontece, Gabi? Veja. Uma nobre importantíssima da família real francesa teve uma carta roubada. Essa carta era comprometedora. Por quê, Rodrigo? Você consegue imaginar qual seria o tema da carta para comprometer um membro da família real? Era de teor sexual, claro. Relações indevidas. O mais importante, Gabi, todo mundo sabia que o ministro de reticências havia roubado a carta.
E nos últimos 18 meses, ele era o homem mais poderoso do planeta Terra, porque ele tinha aquela carta, a carta roubada, com o segredo do membro da família real. E ele pintava e bordava na política francesa e ninguém tinha coragem de dizer não, caso contrário, havia sempre ameaça de revelar a carta secreta. A polícia francesa foi diversas vezes no apartamento do ministro D, no hotel do ministro D. Vasculharam tudo com os sistemas mais modernos de investigação, um CSI do século XIX, microscópios poderosos, vasculharam a casa várias vezes, reviraram a casa pelo avesso, Gabi, não encontraram. O chefe de polícia desesperado procura o Dupin, diz, eu não sei o que está acontecendo. O Dupin diz assim, ele diz, a melhor maneira de ocultar um crime é deixá-lo o mais evidente possível. Nota de pé de página. A palavra evidência é uma palavra muito bonita, vem do latim videre, ver. Evidência é aquilo que se vê com os próprios olhos e, portanto, não se pode desconfiar. Mas vasculhar a casa várias vezes e o Monsieur Dupin diz, vou pensar como se eu fosse ele. Esse é o X. Vou pensar como se eu fosse ele. O ministro D é poeta, mas é matemático. É um homem meticuloso, ordenado, tudo no lugar. Se a palavra já existisse no século XIX, ele sofreria de TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. Tudo exatamente no mesmo lugar. O Monsieur Dupin vai visitá-lo, observando com muito cuidado, colocando-se no lugar do outro e atendendo às expectativas do ministro D, que todos sabiam havia roubado a carta. E ele observa tudo. Ele olha para a mesa. Na mesa, Gabi, há um porta-cartas. No porta-cartas, tudo ordenado perfeitamente. Em frente ao porta-cartas, de maneira ostensiva, visível, um papel amassado, amarfanhado, jogado como se não fosse nada. Mas aí diz o Monsieur Dupin, olha que maravilha, Chico e Rodrigo, Gabi, olha que maravilha. Ele fala assim, mas aquele papel estava desnecessariamente rasgado, mais do que seria normal. E ele conclui, Gabi, que a carta roubada ninguém nunca descobriu, porque era esta carta, amarrotada, amarfanhada, ligeiramente rasgada, como se fosse um nada. Era ela, a própria carta secreta, que estava ali diante de todos, visível o tempo todo. O Monsieur Dupin faz uma estratégia, coloca a carta secreta no bolso, troca por um facsímile, leva e não diz para o ministro D que ele agora possui a carta secreta, de modo que o ministro D continua achando que tem poder, mas já não possui poder algum, porque ele havia deixado tão visível, tão obviamente diante de todos, que as pessoas não tinham olhos para ver. Gabi, Chico, Rodrigo, e se os arquivos Epstein, e se a forma de divulgação dos arquivos Epstein constituírem a carta roubada do século XXI? Diante dos nossos olhos, estamos todos imersos no naufrágio dos dados, com nomes riscados. E qual é o verdadeiro crime que se está ocultando? É a relação íntima, intrínseca, inescapável, inexorável, amorosa, amigável, prazerosa, criminosa de Donald Trump com Jeffrey Epstein. Excelente. Essa é a carta roubada. Eu acredito totalmente nisso. Ou seja, ele despeja 3 milhões de arquivos para que todo mundo fique vasculhando os arquivos e não veja o óbvio, né? O Trump era o grande amigo do Epstein. É só isso. E está na maioria dos documentos. Sem contar que é quase impossível fazer algumas conexões, né? Os documentos espalhados, tarjados. Que já está provado e que é isso. Pronto, estava ali a carta. É muito bom isso. Tá na cara. A carta roubada. A prova está ali, sempre a prova está mais explícita do que a gente imagina. É isso. Vai ver, Edgar Allan Poe estava escrevendo uma profecia ali no passado. Não é? Impressionante, não é? Impressionante, professor. Que prazer ter você aqui com a gente nessa sexta-feira, professor. Essa foi uma das minhas preferidas. Não, mudei minha percepção. Mudei minha percepção, professor. Obrigada, professor que bom, Castro Rocha. Boa noite, obrigado. Até boa noite, semana que vem. Bom final de semana. E o cara se sente tão poderoso, esse do conto, que ele deixava o papel em cima da mesa. Escancarado, sujo. Eles não vão achar nunca, eu posso tudo. Posso até deixar esse papel aqui em cima da mesa. Então, o Trump, eu posso tudo. Posso até abrir os 3 milhões de documentos. Mas aí eu embaralho tudo. Vocês ficam procurando o detalhe, quem é a pessoa que está lá naquele e-mail, não sei o quê. E o principal é a carta que é o Trump com o Epstein, né?
que é a relação íntima dos dois, a vida toda. Sem contar a dificuldade de eles busca. estão em fotos, com garotas, eles estão em tudo. Concurso Já está visto, já está à vista. Não tem mais o que provar. Genial, professor Castro Rocha. Muito bom. Falando em coisas geniais, gente, essa semana temos artigos da nossa revista Liberta, hein? Opa! Eu tô adorando, assim, porque para mim é, assim, pessoalmente prazeroso pegar e ler artigos de final de semana, sabe? Dar aquela digerida nas notícias. Então... É no outro ritmo, né? É Porque outro você tá ritmo. ali, aquele turbilhão de texto na semana, o domingo você lê com outro olhar. Isso. E para além do nosso noticiário quente do dia a dia, Sim. que o pessoal tem aqui da nossa audiência, né, da nossa comunidade, na nossa programação ao vivo do ICL Notícias. Essa é para você ler com mais calma, aquele café da manhã tranquilo. Tem análises na matéria de capa dessa semana, análises de Manuela Borges e Ricardo Mello sobre a atração do Centrão por Lula. Então, você vai descobrir nessa semana mais um artigo daquela pesquisa de opinião que o ICL realizou. Olha só a capa dessa semana, gente. Muito boa, né? O Sol ali é o presidente Lula, né? E aí, orbitando no entorno dele, tem Kassab, tem o Ciro Nogueira. Não dá para enxergar todo mundo daqui, até porque eu sou míope, mas tem ali uns políticos do Centrão, os principais personagens dessa história, muito bons. E tem também o artigo, como eu ia dizendo, a gente teve a pesquisa aqui no ICL, com 10 mil pessoas no Brasil inteiro, sobre diversas temáticas. E aí, semanalmente, a gente traz análises de pesquisadores, de especialistas desse determinado tema. Então, numa semana foi segurança pública, na outra empreendedorismo e por aí vai. Então, essa semana vamos soltar mais um artigo. Vale a pena acompanhar a nossa revista Liberta e você pode assinar. E o preço assim, ó, gente, precinho, tá? icl.com.br/revista. Muito bom. Seguimos? Seguimos. Opa! Vamos conversar com Cristina Serra aqui, mais uma vez nessa semana, a Cris junto com a gente. Boa noite, Cris, bem-vinda. Oi, Gabi, boa noite, Rodrigo, Chico, todo mundo que está aqui com a gente. Aliás, a gente vai mudar um pouco aqui a pauta, voltar mais uma vez para o Brasil, porque tem uma matéria, gente, que o nosso repórter aqui do ICL, o Igor Melo, trouxe hoje, que é a seguinte notícia: o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, deu uma pedalada de 150 milhões de reais. O que é essa história? Ele usou o caixa da SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, para fazer isso. Às vésperas das festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, o Cláudio Castro decidiu adiar um pagamento de uma parcela que o governo do Rio de Janeiro tinha que pagar para a SEDAI. Então, a nova data de pagamento, que vai ocorrer até o final de março, vamos prestar atenção nessa data, porque coincide com a data em que o Cláudio Castro deve renunciar ao cargo de governador para disputar no Senado. Então, a data é uma coincidência, né, Cris? Eu imagino essa pedalada e essa nova data de pagamento. Gabi, o Cláudio Castro tão enrolado, tanta coisa que ele tem que explicar, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas enfim, mais agora essa, né? Mais essa informação, mais essa novidade sobre essa pedalada fiscal. É uma manobra contábil, muito intrincada, muito complicada de explicar, como são, em geral, as manobras contábeis, né? Mas que, assim, espremendo esse limão, é isso, é uma pedalada fiscal. Empurrou uma dívida para adiante, mais para frente, né, para poder fazer uma maquiagem, dizer que as contas estão em ordem, né, usando essa manobra com a SEDAI. E com o acordo, o aceite do presidente da SEDAI. É uma empresa de economia mista, mas quem controla, de fato, a empresa é o governo do Estado. Usando desse poder, ele fez, então, essa manobra contábil, essa pedalada fiscal. Mas, além disso, o Cláudio Castro tem muitas outras coisas, muitos outros rolos para desvendar, né? Que podem resultar, inclusive, na cassação do mandato dele. É uma coisa que eu sei que a gente vai falar aqui mais adiante, já tem até a data marcada, né, para que seja julgada essa ação que pede a cassação de mandato do Cláudio Castro.
É isso, Cris. É importante essa notícia que a gente traz aqui, e a gente está falando do Cláudio Castro, né? Vou atualizar aqui, contextualizar essa história de que a presidente do TSE, a Carmen Lúcia, agendou o julgamento dessas duas ações contra o governador do Rio de Janeiro para o próximo dia 10 de março. Então, em março vai acontecer muita coisa, né? Esses processos podem levar à cassação do mandato. Quem, além do próprio Cláudio Castro, né, são investigados no processo? O ex-vice-governador, o Tiago Pampolha, e o presidente afastado da Alerj, o Rodrigo Bacelar. O Castro e o Bacelar, né, o presidente afastado da Alerj, eles são acusados de terem criado 27 mil cargos fantasmas para empregar cabos eleitorais que garantiram a reeleição do governador em 2022. Então, esse mês de março, a não sei que ele renuncie antes, né, no caso das pedaladas, mas vai ser um mês mais complicado para o Cláudio Castro. Não, estão dando como certo que ele vai ter que renunciar para não correr o risco, né? Ele, pela contabilidade que eu estou acompanhando aqui, haveria maioria no TSE para cassação do mandato do Cláudio Castro. Então ele pode renunciar antes, eu não sei como é que fica a regra jurídica disso, com o processo já em andamento, se ele renuncia, ele escapa daquelas penalidades ou não, talvez a Cristina acompanhe isso mais de perto lá no estado do Rio de Janeiro, mas o que eu tenho lido e conversado com gente do Rio é que pode vir essa renúncia e aí abre-se uma situação estranha, né? Porque o Rio de Janeiro não tem vice, né? Não tem vice, que foi para o Tribunal de Contas, e aí teria que haver uma eleição indireta na Assembleia Legislativa para completar o mandato do Cláudio Castro. Não sei se, Chico, você tem informação sobre isso ou a Cris, né? Não, acho que a Cris está mais amparada em informações. Rodrigo, a situação do Rio de Janeiro é de anomalia, né? Vamos por partes, né? Porque são muitos pormenores aqui para a gente explicar. O Cláudio Castro pode fazer uma malandragem e renunciar antes da reunião do Tribunal Superior Eleitoral, que vai decidir sobre a cassação do mandato dele. Seria uma vergonha isso acontecer, ele não perder o mandato pelo abuso de poder político e econômico na campanha de 2022. Já chegamos lá. Mas vamos voltar a essa possibilidade. Ele pode renunciar. Agora, lembra, eu vou fazer aqui um paralelo, né, para dizer que se ele fizer essa malandragem, ainda assim pode ser que ele não escape da punição. Todo mundo aqui vai lembrar. Impeachment do então presidente Fernando Collor, 1992. Processo de impeachment correndo no Senado. O que o Collor fez? Renunciou ao mandato. Claro, para escapar da punição e não ficar inelegível. Mas o que o Senado decidiu? Que a renúncia, justamente por ser uma malandragem, né, não dava a ele, né, não protegia ele dessa punição, e ele, de fato, o processo de impeachment foi até o fim, né, e ele ficou inelegível por 8 anos. Nada impede, portanto, que o Tribunal Superior Eleitoral faça isso em relação ao Cláudio Castro, caso ele renuncie. Esse é um aspecto. Bom, por que ele está sendo julgado no Tribunal Superior Eleitoral? Por algo que ele fez em 2022, na campanha de reeleição dele. Vocês lembram que ele assumiu porque o Wilson Witzel, eleito em 2018 na onda bolsonarista, sofreu um processo de impeachment por corrupção aqui no Rio, e aí o Cláudio Castro assumiu, né? E aí vem esse subproduto do bolsonarismo, que é o Cláudio Castro, que se fortalece, né, durante esses anos, porque em 2022 foi candidato à reeleição. Foi uma denúncia na época, esse esquema de contratação de funcionários fantasmas, 27 mil funcionários fantasmas contratados em alguns órgãos públicos, um deles a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Se não me engano, foi uma denúncia do jornalista Rubem Berta no UOL, uma denúncia importantíssima. Pois bem, olha o tempo que isso leva, gente. Uma denúncia dessa gravidade na eleição de 2022. Nós já estamos chegando às vésperas aqui da eleição em 2026 e o Tribunal Superior Eleitoral ainda não julgou, né? Espera-se que julgue, a data está marcada e que ele perca o mandato.
Ele ficaria, portanto, 8 anos inelegível. Aí vamos para o outro aspecto dessa discussão, a sucessão. O vice do Cláudio Castro agora está no Tribunal de Contas do Estado, que era o Tiago Pampolha. Ele teve vários desentendimentos, nunca foi uma convivência suave entre os dois. Enfim, acabou que ele foi para o Tribunal de Contas do Estado, foi secretário de Meio Ambiente também aqui, desastroso aqui no Rio de Janeiro, esse Pampolha, mas agora está lá, né, nesse cargo maravilhoso, né, a gente tem falado aqui dos tribunais de contas, né, está lá com um salário maravilhoso no Tribunal de Contas. Ele é réu, ele era réu nesse mesmo processo também, mas tenho quase certeza que se livrou da acusação. Aí, presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, que esteve preso agora, recentemente, em dezembro, por envolvimento naquele caso daquele outro deputado, TH Joias. Né? O cara aí esteve preso e aí foi solto com medidas cautelares e tudo mais. Quem sobra na linha de sucessão? O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, um desembargador, que, aliás, já disse que não gostaria de assumir, né, esse rabo de foguete. Ele não usou essa expressão, obviamente. Tem algum juízo, né? Por motivos óbvios e por tudo que eu expliquei aqui, quem é que quer assumir, né, esse rabo de foguete numa conjuntura dessas? Mas, enfim, na linha sucessória, seria o presidente do Tribunal de Justiça. Aqui, só para fazer aqui a menção que o nosso repórter Igor Melo também foi um dos repórteres que fez a denúncia essa original. Reportagem, a denúncia, junto com o Rubem Berta, quando eles ainda estavam no UOL, que levou a esse caso que está sendo discutido na Justiça. Dos 20 e tantos mil fantasmas, exatamente. É isso mesmo. O Igor Melo, do ICL. Não tem como não caçar. Essa reportagem assim, era tão minuciosa, tinha ali tudo, ficha de todos os cargos criados, quem ocupou. Você, na véspera da eleição, você cria quase 30 mil cargos, você decide uma eleição. Uhum. Então tem que ter cassação, e essa pessoa que feriu a democracia dessa maneira, ela tem que ficar proibida de participar de eleição. Uhum. No mínimo. Agora, a eleição indireta, né? O presidente do Tribunal de Justiça assume, Cris, e me parece que tem que convocar eleições, não é? Para cumprir, se houver a renúncia do Cláudio Castro, é para cumprir um mandato, uma espécie de mandato tampão, né? No Rio de Janeiro. Interino, né? Então, né? Interino. Então, são duas dúvidas. Quem é que assume... A gente já faz dois, né? Exato, mas... Diga. Não, quem é que assume, né, nessa eleição indireta? E o segundo o Cláudio Castro fazendo essa manobra de renunciar, como a Cristina disse, tem um entendimento já na jurisprudência de que ele não escaparia de ficar inelegível, mas ele vai tentar, ele vai renunciar, aí entra com um pedido de liminar e concorre sub júdice, e pode ser candidato assim mesmo, talvez ao Senado, ele quer ser candidato ao Senado. Então, é uma bagunça no Rio de Janeiro completa em relação a esse final de mandato. Rodrigo, é uma bagunça. Essa é a única palavra para definir o que acontece aqui no Rio. Lembrando que essa causa que está agora envolvendo o Cláudio Castro no TSE, né, é porque o Ministério Público Eleitoral entrou com um recurso, porque a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio foi a favor do Cláudio Castro. É isso. A favor. Aí o Ministério Público recorreu e subiu para o TSE. Não se pode esperar outro resultado que não seja a cassação, a punição por esse evidente abuso de poder político-econômico em 2022, que Gabi fez muito bem em lembrar, a cobertura com a participação do Igor. O nome que me veio foi do Rubem Berta na época. E outra coisa, gente... Claro, a gente está falando de um processo, de um julgamento, que tem que ser tudo, né, como deve ser, obviamente, de acordo com a lei, mas eu quero fazer aqui uma observação, né, uma coisa que me deixa muito, muito indignada, é como é que um sujeito como Cláudio Castro, que, como eu disse, é um subproduto do bolsonarismo, né, continua no cargo, tendo comandado as maiores chacinas cometidas por policiais contra a população pobre do Rio de Janeiro.
Né? Existe um grupo de trabalho, uma espécie de observatório da violência policial na Universidade Federal Fluminense, a sigla é GENI, não lembro agora o nome inteiro, é um grupo que investiga os ilegalismos, algo assim. Grupo muito importante, um trabalho muito importante. Eles fizeram um levantamento no governo ou no desgoverno de Cláudio Castro, né? Aconteceram 11 mega chacinas, não são chacinas. As chacinas aqui são tão absurdas, né? O número de vítimas é tão grande que existe essa classificação, mega chacinas. 11 mega chacinas aconteceram no estado do Rio de Janeiro sob Cláudio Castro. As mega chacinas são aquelas em que o número de mortos é de 8 mortos para cima. A mais recente foi agora, há muito pouco tempo, outubro de 2025, 121 pessoas mortas no Alemão e na Penha. Então, isso é uma coisa, não é difícil de entender. O Cláudio Castro é aquele do lema do bandido bom e bandido morto, e infelizmente, a boa parte da sociedade dá apoio a isso. Mas eu não posso deixar de manifestar a minha indignação, sabe, de saber que esse sujeito é governador do estado, tendo comandado esses morticínios aqui contra a população pobre desse estado do Rio de Janeiro. Exato, Cris. Ainda tem mais esse aspecto. A gente está falando dos aspectos políticos, mas esse que você lembra aqui também é fundamental e a gente precisa de respostas para isso. Mas quero trazer aqui, gente, ainda temos notícia, aliás, uma notícia bem interessante, diga-se de passagem, para trazer aqui, que é a seguinte: a esposa do Alexandre Ramagem se considera perseguida por ela ter sido chamada de volta para o trabalho presencial. Olha só que coisa. A Rebeca Ramagem, ela publicou um vídeo nas redes sociais, alegando que ela trabalhava remotamente e que não tinha motivo para retornar ao trabalho presencial, que é na Procuradoria-Geral do Estado de Roraima. Só que aí hoje a Procuradoria divulgou uma nota desmentindo a Rebeca. O que a Procuradoria diz em nota? Que ela não exerce teletrabalho desde agosto de 2020, apesar de ela dizer que atua remotamente desde 2016. Além disso, a Rebeca, que está com o Alexandre Ramagem, né, acompanhando o marido lá nos Estados Unidos desde o ano passado, apresentou um atestado médico, só que ela não foi em 2 perícias presenciais que eram necessárias justamente para validar esse afastamento por atestado. Ou seja, né, gente? Imagina, ela diz que está sofrendo uma perseguição, porque foi cobrada voltar ao trabalho. Tenta você aí, que está nos ouvindo na sua empresa, ou mesmo numa repartição, onde for, aplicar esse mesmo golpe. Desaparecer simplesmente. Eu queria saber se seu Pix ia continuar caindo, Chico Sá. Meu Deus do céu, não caia nada. Nem cheirinho de Pix. É muito cara de pau, né? É impressionante essa história. Cada linha da história me impressionou. É uma malandra, né? Malandra, assim, de linha, né? Meteu o louco, o famoso meteu o louco. Meteu o louco. Meteu o louco. E tá se dando bem, porque até agora não foi desligada, né? Não, mas, olha, acho que ela vai dar trabalho, né? Porque tem que entrar com um processo, aí tem ação, não sei o que, demora meses às vezes, né? Mas tem que bloquear esse pagamento dela, não é possível. Pelo amor de Deus. Aliás, é uma informação pra gente ir atrás. Será que tá caindo ainda o Pix lá pra ela? Deve estar, né? Batendo ponta, ela não tá. Mas o Pix... governo amigo ali, é Rondônia, né? Não, Roraima. Roraima. É governo amigo também, é governo amigo. Governo ali com cara de bolsonarismo. O casal, ou pelo menos o Ramagem, fugiu por Roraima, né? A rota de fuga foi por Roraima. E ele era deputado pelo Rio. Ele era deputado pelo Rio de Janeiro, não é isso? Ele era deputado pelo Rio de Janeiro. Sim, ele é deputado pelo Rio de Janeiro, mas a rota de fuga dele, quando ele cruza a fronteira do Brasil, ele faz isso por Roraima. Ele sai por Roraima do território brasileiro. Essa mulher é uma malandra. Agora, isso ilustra também todas as dificuldades, né, gente? Aqui, sem querer estender muito o assunto, mas, enfim, é claro que um funcionário para ser afastado, como a gente diz sempre aqui, tudo dentro dos ritos, do devido processo legal, né? E de fato, a lei prevê uma série de
de situações, né, para proteger o funcionário público de perseguição política. Tá certo, mas a lei é para proteger os bons funcionários públicos e não uma malandra como essa. Tem que ter, gente, um rito mais ágil para impedir esse tipo de situação, que é um deboche, essa mulher lá nos Estados Unidos ficar dizendo que está sendo perseguida politicamente porque não pode ficar de teletrabalho, né? Quando a Procuradoria, órgão ao qual ela é vinculada, já explicou muito bem que desde 2020 ela não está mais em teletrabalho, né? Então, assim, tem que ter um ponto final para esse tipo de abuso. Gabi, eu sei que o nosso tempo já está acabando, mas eu fiz questão de procurar aqui o nome do grupo que faz o levantamento das chacinas. É um trabalho tão importante e eu queria só registrar, tá? Chama-se Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense e eles fazem esse acompanhamento da violência policial letal no Rio de Janeiro. Importantíssimo, Cris, esse registro aqui junto com a gente. Te agradecer, minha amiga. Bom final de semana para você. A gente se fala na semana que vem. Valeu. Boa noite, querido. Hora da Jurubeba. Opa, tá na hora. Que Jurubeba demorada. Meu Deus do céu. O programa parecia o Dr. Givago. 4 horas de duração. Sabe aquele filme Dr. Givago? Não acaba mais nunca. Dia da bota, né, Chico? Como a gente falou no começo do programa. De quarta pra cá demorou. Mas vamos de Cine CL, gente. Boa. Só acaba quando termina, não acabou não. Vamos falar do documentário hoje, A Escolha de Laura. A gente vai assistir um trechinho, já volta. A minha dica de hoje é A Escolha de Laura, das diretoras australianas Katie Henkel e Sam Lara. É um retrato de Laura Henkel, uma excêntrica e divertida mulher de 90 anos que toma uma decisão bastante difícil, mas que para ela é muito natural. Laura decide encerrar sua vida em seus próprios termos. O filme foi dirigido por sua filha, Katie, e sua neta, Sam, o que traz uma visão muito intimista da história. É um tema complexo e contemporâneo que cada vez mais deve ser discutido. Fique aí, porque depois do filme eu vou conversar com o escritor e jornalista Adriano Silva, que é o vice-presidente da associação Eu Decido. Não perca, vai ser demais. Até lá. Excelente essa associação e faz um debate muito humanizado, muito cuidadoso a respeito da finitude. Então, esse documentário é imperdível. Nossa, muito bom. Belo assunto. Maravilhoso. Vamos seguir? Agora, para o nosso final de semana? Convoquem o nosso líder. Retomada do carnaval, é isso? Não? Do pós-carnaval. O ano todo é carnaval. Retoma o carnaval. Todo mundo pro Baiana System e o seu navio pirata. Estejam convocados. Com Jurubeba e tudo. Jurubeba, desde hoje. É sem a obediência ao carnaval do Ricardo Nunes, que só podia um tipo de bebida. No nosso carnaval pode tudo. Pode tudo. Tá liberado, então. Tá liberado. Gente, vamos nessa. Final de semana tá batendo na porta aí. Sexta-feira ainda tem bloco de pós-carnaval, então juízo, mas nem tanto. Tem show do Bad Bunny, tem tudo. Tem tudo. Esse final de semana. A gente volta na segunda, pessoal. Boa noite. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você tá lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e, detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite.